Estamos voltando no nosso programa #Projetos, hoje falando sobre impermeabilização com a família Pengo, o Renato e o Renato Filho. Então, nós estamos falando aqui da importância da impermeabilização em vários aspectos, em várias funções, várias peças, né, da construção civil e que principalmente em situações até que muitas pessoas encontram, que é quando você vê uma parede que está estourando, né, a pintura está com aquelas bolhas. Então, a grande necessidade da impermeabilização. Né, Renato, nós estávamos comentando que muitas vezes as pessoas, a gente está durante uma obra, é um produto que normalmente é comprado de uma vez e que às vezes o cliente acha caro, ele enxerga só aquele número, ele não vê que às vezes representa 0,5% de uma obra, né? Mas o quanto isso, porque depois que não fez, depois que você não fez no alicerce, vai ficar com um problema eterno. Fica um problema eterno, com certeza. Quebra na casa, né? Aquela dor de cabeça, né? Toda hora pintando e estourando parede, né? Nada segura, né? E as pessoas fazem, depois de uns 3, 4, 5 anos, dependendo do serviço que for feito, volta de novo, né? Porque a pressão negativa não tem material que suporte, ela tudo expulsa, ela sempre vai expulsando. Porque por mais que faça ali na superfície, a umidade está lá dentro. Ela está empurrando, né? Realmente. E aquilo está empurrando, e aí ela Antigamente você não via essa umidade porque os materiais eram a base de cal, era a base que respirava. Esses materiais de hoje são fechados. Então o que acontece? A umidade vem, ela não consegue evaporar, então ela vai em excesso, ela empurra, começa a fazer aquelas bolhas, entendeu? Então, mas eu sei também que infelizmente isso acontece, mas que o produto que vocês têm é um produto que essa umidade, quando ela não é exageradamente, vocês conseguem resolver ainda, né? Devido à capacidade desse produto. Com certeza. Nós conseguimos resolver já há vários anos atrás o problema, porque tem lugar que tem a umidade ascendente até 1 metro, mais de 1 metro. Ela sobe na parede bastante. Percolação. Realmente. Então nós desenvolvemos uma solução que remove o reboco, regulariza a alvenaria, aplica o material com o quartzo, reboca de novo. Aí ela fica sepultada na alvenaria, ela não vem nem na massa. Entendi. Entendeu? Então, nós já temos... antes da massa. Na alvenaria. Ela fica presa na alvenaria. Praticamente 2 camadas. Com certeza. Então ela não vem nem para massa. Então ela não chega na tinta. Aí não estoura. Não vai estragar o seu acabamento, exatamente. É uma solução que nós desenvolvemos há uns 10 anos, a gente tem feito e realmente não tem mais problema. Quer dizer, é um paliativo, é uma solução paliativa. Tem pessoas que pintam com tipo um grafiado, para mascarar. Uma máscara. Ele demora um pouquinho mais, mas ele estufa também. Entendeu? E às vezes o pintor induza isso, a gente realmente, como profissional tenta falar que exatamente. É uma solução temporária. É temporária. Né? Mas é muito utilizado. É muito utilizado, mas não é o correto. Aí porque ali as pessoas acham que a impermeabilização é mais cara, porque às vezes por isso que eu opto pela pintura. Só que não resolve. Você resolve por um período, depois você vai ter problema de volta. Então, vamos resolver para sempre, né? Porque não só a preocupação estética, mas tem a durabilidade também, né? Porque uma parede úmida, com certeza, o próprio tijolo, todos os materiais que tem, tudo começa a oxidar. Ela começa a gerar problemas. Então é a tua obra, é a segurança da obra, né? É a estrutura da vida útil. Exato, É a vida útil da estrutura da obra que vai se comprometer. Com certeza. A maioria do pessoal não faz por falta de conhecimento. Se eles tiverem realmente esse conhecimento, essa explicação, a maioria deles faz a opção de usar o material certo, que sabe que não vai ter problema. Vai resolver. Então, resolver. Como você, engenheiro aqui de Jaú, vários aqui, usam o nosso material porque já conhecem. Então eles até fazem uma certa pressão para o cliente. Se você que não quiser ter problema, você usa esse. Né? É isso. Se você quiser fazer paliativo... O programa que a gente tem feito é muito bom e muito importante justamente por isso.
que nos ajuda até a conversar com o cliente, né? Se a gente espera que assista, né? Porque muitas vezes o cliente às vezes acha que a gente está empurrando alguma coisa, tal, porque hoje todo mundo fica ressabiado, né? Está ganhando, mas tem que bater vantagem. A gente tem que ter uma responsabilidade, tem que ter credibilidade de estar tranquilo e poder falar, olha, assim é o melhor. Com certeza. Tem um porquê. Então vocês aqui estão ajudando a passar essa mensagem de que aquele custo que parece ser um pouco maior naquele momento, ele vai ser muito mais barato. Ele é mínimo. Né? Ele é mínimo durante a vida útil. Com certeza. Né? Que vai aumentar a vida útil dessa Com obra, certeza. ela vai ter menos problemas, menos dores de cabeça e esteticamente, né, também, né, você vai ter elas intactas, né? Uma vida útil bem mais longa, né? Então isso é bastante importante para realmente para o leigo perceber que não é conversa de engenheiro, não é conversa de vendedor. Realmente. Né? Engenheiro, na verdade, normalmente tem a característica de ser mais técnico mesmo. É difícil um engenheiro que é muito vendedor, ele vai para vendas, né? Com certeza. Então, muitas vezes a gente tenta explicar tecnicamente e a gente percebe que pessoas ficam, né, e às vezes optam pelo mais barato e, claro, como é professor, é proprietário, a gente você não vai forçar, não dá para forçar. Não pode falar, obrigar ninguém, mas a gente tenta mostrar. E o que a gente estava falando também é nessas floreiras, que a gente encontra muito a situação onde as pessoas colocam floreiras depois, né? Às vezes até, vamos dizer, a obra terminou, decide de fazer uma floreira. E aí até não tem um acompanhamento de um engenheiro, né, profissional, e o pedreiro mesmo acaba fazendo. Aí depois chama a gente, né? Fala, minha parede tá vazando tudo. Estourada, né? Às vezes do outro lado tem um quarto, né, um dormitório. Isso. E começa a até ter problemas. Armários embutidos, principalmente. Armário embutido às vezes esconde esse problema. Exato. E aí o que acontece também, até quando já peguei situações onde até dá problema na saúde de criança. Começa a criar um mofo, começa a mofar. Ácaro, mofo. Aquela umidade, às vezes, infelizmente, são quartos que não tem pouca ventilação, né? Não está do lado ideal do sol, né? Do lado norte, no caso. E isso faz com que o nosso, vamos dizer, moradora, né? Muitas vezes a criança que sente mais, ela fica até prejudicada com a saúde. Por causa, às vezes, de uma floreira que pôs de uma forma aleatória, né? Sem um trabalho consciente, técnico, profissional, para que realmente seja feito. Então, desde uma floreira, é importante, né? Fazer esse trabalho. Para que não tenha problemas futuros, né? Exatamente. Então, a pessoa acha que uma floreira não precisa. Quer dizer, qualquer coisinha que faz com que a água... E a água passa, a água ela acha o caminho, com certeza. A gente vê em asfalto, lembrando agora, né? Que quando em época de chuva fica toda a cidade cheia de buraco. Por quê? Porque a água é o maior inimigo, vamos dizer assim, do asfalto, também é inimigo também de todos os materiais que não tem uma impermeabilização. Exato. Nós fizemos, puxando o gancho aí de asfalto, há muito tempo atrás a gente fez um desenvolvimento com pó de pneu agregado nesse material para fazer as canaletas de rua. Antigamente eles faziam uma canaleta de concreto para não ter problema de umidade. Aquela água de lavar a calçada e tal. Sei. E tem lugares aqui que está até hoje, já também há muito tempo atrás. Ele tem o poder de penetrar no asfalto e impermeabilizar, emborrachado. Então a gente faz aquela faixa das passagens de água, não tem tido problema nenhum. É verdade. É uma solução. Isso daí, para exemplificar melhor, realmente tem aquelas ruas, né, onde, vamos dizer, é uma queda, a água tem aquela enxurrada e tem um cruzamento de outra rua. Então ela vai passar pelo meio daquela rua que cruza. E nesse lugar é onde então a água ela vai infiltrar. Porque o asfalto não é totalmente fechado. Se não tiver uma impermeabilização, que é esse trabalho que você falou que faz, a
para a água passar e continuar. O que acontece? Ela penetra no asfalto, amolece o substrato e abre o buraco. Isso. Esse que é o problema. Então a gente criou isso aí também. Muitas vezes quase tira o asfalto, põe de Com concreto. concreto que é para poder não ter problema. Mas também é uma solução que deve ser até mais cara e também... É muito mais prático e barato. Nós fizemos alguns mandatos atrás aí, com alguns prefeitos aí, fizemos vários lugares aí que a gente tem constatado que está até hoje lá, entendeu? É uma Falando solução. em prefeitura, eu passei pela prefeitura, foi muito bom por muitos motivos, mas também, infelizmente, algumas coisas deixou algumas mágoas, né? Mas o que eu lembro bem é que a prefeitura, quando foi feita, ela foi feita com a parte de cima, ela não tem uma cobertura de telhas, a cobertura dela é uma laje, onde ela fica cheia d'água para diminuir a temperatura, né? Foi muito bem pensado e tal. Só que numa situação de uma obra dessa, precisa ser feita uma impermeabilização muito bem feita, porque aquela água é permanente. E a movimentação é grande, porque ela tem Tinha 1.700 metros. um problema sério lá. Tinha, né? muito sério. E eu lembro que vocês foram lá para resolver isso aí. Nós resolvemos. Tinha lugar lá de fissuras de mais de 5 centímetros, que já tinham tentado fazer tudo. Usaram tudo que tentou. Chegavam e falaram, não tem jeito. Não tem mais jeito. E nós resolvemos. Vocês chegaram e conseguiram. Tanto é que está lá, pode ir lá olhar, ver se tem vazamento em algum lugar. Esse produto foi feito com esse produto e com essa... estruturante. Com esse estruturante. As fissuras maiores foram tratadas antes, né? Foram depois preparadas. Tratamos as fissuras, as trincas e depois viemos com a impermeabilização por cima. Então essas impermeabilizações de laje, eu sei que também que acontece muito de assim, clientes, né? Muitas vezes a gente faz um projeto, hoje em dia existe uma tendência muito de fazer as casas sem mostrar o telhado, as telhas, né? Então hoje a gente faz um telhado com aquelas telhas eternite, sanduíche, alguma coisa lá, tá? De fibrocimento, né? Que elas têm uma queda menor, que elas ficam mais escondidas. Ou às vezes, até mesmo, para até fazer mais baixo, uma viga alta assim, a gente faz então uma impermeabilização. Faz a laje normal com caída e... Existe um preconceito, porque muita gente fala assim, eu não quero fazer impermeabilização porque ou às vezes acha que é caro, ou às vezes porque não funciona. Dá problema. E não é porque não funciona, é porque a maioria faz mal feito. Faz sem critério. Né? Ou não faz, ou acha que é só por assentar. Já vi gente falar, não, assenta o piso. Senta o piso, Eles acham que o piso resolve a infiltração. E não é assim. E não vai resolver. Então, é muito importante nesse momento, né, de fazer a laje. Eu acho que realmente, em termos de arquitetura, tem casas muito bonitas que a gente tem feito assim, mas tem que ser tomado esses cuidados, né? Com certeza. E aí esse produto, da mesma forma que vocês fizeram na prefeitura, é utilizado então, né? De forma que vocês têm feito, eu acho que muito desse tipo. Bastante, muitos anos já. Os condomínios aí. Lajes postas. Exato. Porque ali você tem o tempo, né? Você tem sol batendo, tem a chuva, tem o frio, tem o calor. Exato. E esse material ele vai trabalhar. Isso. Tranquilamente. Que haja alguma movimentação, ele acompanha. Ele aceita e não trinca e não tem vazamento. Exato. Então isso também é importante, porque eu já tive projetos que fica ruim, mas a pessoa não quer por causa que tem que impermeabilizar e acha que meu amigo, meu vizinho, tem problema. É o conceito, né? Vem com o conceito único, o problema. São conceitos errados, né? Realmente. E outra coisa que a gente precisa falar também é o seguinte, é importante muitas vezes fazer a impermeabilização nos banheiros, cozinhas, onde tem áreas molhadas. Isso com certeza. Principalmente elevado, né? Porque mesmo azulejado, você tem o perigo. As lajes pisos tem que impermeabilizar antes de receber o revestimento, né? Outro diferencial é acabamento em ralo. Esse nosso material, ele entra no ralo, ele fecha totalmente a área do ralo. A maioria deles chegam na borda e na área crítica não é realmente tratado. é a área crítica, né? É a área crítica. Em volta de ralo, normalmente
acontece Porque o vazamento PVC por ele não... trabalho, Exato. foi Porque bem... tá o PVC ali, o PVC movimenta diferente do concreto, concreto. entendeu? Então esse aqui dá um acabamento total até o PVC, quer dizer, em cantos, né? Nos cantos que normalmente tem movimentação, tem dilatação. Então realmente resolve. E o diferencial do nosso material dá para se fazer na cota zero. Você não precisa, depois não precisa aquela massa de regularização em cima para fazer o assentamento de acabamento. Esse Você já vem material direto na você deixa a argamassa. cota zero. Impermeabiliza e já bem assenta fininha. direto. É bem fininho, Exato. você assenta direto. Não precisa de proteção mecânica em cima. Não né? necessita daquela massa de proteção mecânica em cima, entendeu? Você faz direto, é como é feito nas piscinas. Ela fica exposta mesmo. Ela fica entre os dois e impregnada ao substrato e presa ao acabamento, entendeu? Então, são diferenciais que os outros materiais não têm isso, tá? Necessita dessa massa de regularização. Esse nosso material elimina isso. Que bom. Então nós estamos terminando nosso segundo bloco, daqui a pouco nós voltaremos para o terceiro, falando um pouco mais os problemas que ocorrem, né, em obras devido à falta de impermeabilização ou uma impermeabilização meia boca, né? Porque a gente tem que falar bem que quando se faz a impermeabilização ela tem que ser bem feita, não existe de fazer uma impermeabilização mais ou menos. Ou faz ou não faz, né? Então isso nós vamos falar daqui a pouco. Até mais.